Bom, para a gente entender, então, uma história da inteligência artificial, a gente tem que entender, a gente tem que conceitualizar, então, qual que é a tecnologia que nós estamos falando. Então, qual que é o conceito de inteligência artificial? Existem várias formulações para um conceito de inteligência artificial. É um campo que vocês vão ver um pouquinho mais lá para frente, que tem estudos começados no início do século passado, né, no final do século retrasado e no início do século passado, né? Existem várias formas de conceitualizar ao longo do tempo, mas uma forma que eu acho muito boa, inclusive é uma das formas mais modernas que a gente tem para conceitualizar o AI, é uma definição do Kaplan e do Hellenheim de 2019, né? Então, como é que eles conceituam inteligência artificial? É a habilidade que um sistema tem para interpretar dados externos, ele vai aprender os dados através do reconhecimento de padrões, e ele vai usar esse aprendizado para a obtenção de um objetivo que foi traçado previamente, se adaptando de forma flexível às condições que ele vai encontrando durante o caminho. Duas palavras muito interessantes que a gente tem que salientar dentro dessa conceitualização é a habilidade que tem de interpretar. Eu acho que interpretar é muito importante porque ela emula uma característica humana, que é reconhecer padrões. E a outra é a adaptação flexível. A gente simplesmente não para no tempo com aquela interpretação. A gente se adapta à medida que novos dados vão chegando através do nosso sistema sensório. Então, a máquina, ela tenta emular todas essas características que o cérebro humano tem. Então, por isso que a gente chama de inteligência artificial, a gente tenta emular esse processo cognitivo que a gente chama como inteligência. Então, como eu falei, realmente é uma área que já tem um desenvolvimento há muito tempo atrás, no início do século passado, que a gente começa a ver realmente uma movimentação em estudos de inteligência artificial, apesar de que o termo tem muito pouco tempo que a gente vê essa explosão do uso do termo, né? Que a inteligência artificial chegou de uma forma avassaladora, tem cerca de 5, 6 anos aí na mídia e no nosso contexto médico e de outras coisas, Netflix ou qualquer outra coisa que use algoritmos de inteligência artificial. Bom, então a gente começa a nossa linha do tempo em 1837 com o Charles Babbage, que ele foi quem criou o primeiro computador, e ele logo em seguida ele precisou da ajuda de uma amiga que fez o primeiro software, que foi a Ada Lovelace, que era filha do Lord Byron, né? Então a primeira programadora de computador, o primeiro programador de computador da história era uma programadora, e a gente percebe que essa história da computação ela vai se entrelaçar muito com a história da neurociência e da medicina. Então, a história da inteligência artificial, ela partilha muito da história da computação e muito da história da neurociência. Por que elas se entrelaçam tanto? Porque em 1889, o Santiago Ramon Cajal, que é considerado o primeiro neurocientista da história, ele, a partir das observações dele no microscópio, ele criou a doutrina do neurônio, que o neurônio era a célula transmissora de informação dentro do sistema nervoso central e a célula principal dentro do sistema nervoso central. A partir daí, matemáticos que tinham um pezinho na neurociência, né, que era o Warren McCulloch e o Walter Pitts, que eram cientistas da computação e neuropsicólogos, eles tentaram formalizar aquele conceito do neurônio dentro do neurônio artificial. Eles criaram a fórmula do neurônio artificial e, a partir desta fórmula do neurônio artificial, em 56, o Frank Rosenblatt materializou aquele neurônio artificial, que era uma fórmula matemática, no perceptron, né, que seria o primeiro neurônio artificial que foi usado na computação. A partir desse uso do perceptron, foi começado o primeiro ciclo de hype da inteligência artificial. A gente acha que inteligência artificial tem hype só agora, não. A inteligência artificial, toda vez que acontece algum grande avanço científico dentro da tecnologia, ela sofre um ciclo de hype. Então, realmente, na época do Perceptron, eles já falavam que a inteligência artificial ia substituir vários profissionais em cerca de 10 anos. E, realmente, começava-se um desespero para saber quais são as profissões que realmente iriam ser substituídas ou não, e o que era possível fazer ou não com aquela tecnologia.
E isso aí realmente a gente sabe muito bem, visto de hoje, que isso não se materializou, realmente foi um hype, não atendeu às expectativas, e aí o que acontece é que a inteligência artificial como um todo, ela sofre uma perda muito grande de incentivos financeiros, porque realmente não entregou o que ela estava prometendo e elevou muito as expectativas, e a gente tem 2 períodos em que realmente os avanços científicos foram muito esparsos, que a gente chama de períodos do inverno da inteligência artificial. A gente teve alguns avanços muito interessantes durante os invernos, né? A gente tem um algoritmo muito importante para as redes neurais, que é o algoritmo do backpropagation, que foi desenvolvido, dentre outras pessoas, pelo Geoffrey Hinton, que é neuropsicólogo, né? Então, aí mais uma pessoa que entrelaça a ciência da computação com a neurociência, né? E também a gente tem a criação de uma rede neural muito importante, que é a LeNet, do Ian LeCun, dentro desse período de inverno. Logo depois do inverno, a gente começa a voltar alguns investimentos de inteligência artificial, principalmente no Japão e no Canadá, alguma coisinha na Inglaterra, nos Estados Unidos, que sempre é o grande mercado das coisas. A gente tem tudo muito incipiente, realmente as pessoas não acreditavam nas redes neurais, principalmente, né, na inteligência artificial. E aí a gente começa, a partir de 2006, com um crescimento muito grande dentro da tecnologia. A partir de 2006, o que aconteceu em 2006 para ter esse crescimento muito grande? Foi fundado o ImageNet, que é o primeiro banco de dados para que redes neurais, para que algoritmos de inteligência artificial mais complexos pudessem fazer os seus treinamentos. Então, sem esses dados, não ia ser possível que a gente chegasse nesse estado da inteligência artificial. Então, a partir desses treinamentos, a gente começa, então, a partir de 2009, o que a gente chama de Big Bang, né, no Deep Learning, que é realmente o que tem trazido os grandes avanços tecnológicos da inteligência artificial até no ano de 2020, que a gente tem o GPT-3, que é uma rede que simula a capacidade de fala e a capacidade de escrita do ser humano, que realmente, que assustou muitas pessoas quando foi lançada, porque realmente ela produz textos com uma qualidade que fica muito difícil saber se aqueles textos foram produzidos por pessoas ou se foram produzidos pelo algoritmo. Então, essa é uma história um pouquinho condensada, mas é para mostrar que o campo já é um campo que já vem de longa data, é um campo que já vem estudado a longa data, mas que a gente vê esses ciclos de hype e a gente está passando por um ciclo dele nesse momento, porque ele está prometendo muita coisa, tem entregado muita coisa, mas realmente a gente não pode só cair no hype, a gente tem que entender o que essa tecnologia pode nos trazer para que a gente não caia no hype, para que a gente consiga usá-la da melhor forma possível.